Ui, 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 vamos falar de sexo. Tirem as crianças da sala, porque hoje o bicho vai pegar. Vamos falar, sim, de sexo, mas também sobre a falta de vontade de fazer, a falta de libido, que é uma das mensagens que eu mais recebo. Tá preparada para esse assunto? Oi, gente! Chegando mais um Pode Contar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje o assunto é bem legal, como vocês podem ver, mas antes de apresentar a minha convidada, quero agradecer os nossos patrocinadores. Unigran querida, minha casa de tantos anos, muito obrigada. Estúdio Silvânia Souza, que me deixa mais bonita cada semana. A produtora Backstage, que está aqui nos ajudando a trazer esse podcast para vocês. E a Marta Campos, que está com uma linha linda de moda fitness e continua com lingeries e pijamas. E agora sim, hoje eu tô conhecendo ela pela primeira vez. Uma mulher que encanta, que faz a gente rir e que traz muita informação sobre saúde da mulher. Está aqui comigo a doutora Mariana Malha. Seja bem-vinda. Olha ela! Olha ela! Muito obrigada, amiga, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. A gente finalmente nos conhecemos Sim. pessoalmente, né? Porque uma seguidora da outra há muito tempo, mas primeira vez que a gente se encontra. E a gente tava para combinar essa conversa há um tempão e não dava certo por causa de agendas, porque a doutora tem uma agenda super lotada. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Muitos pacientes, Não muitos reclamo. projetos. E aí a gente sempre querendo fazer um vídeo, mas eu tava pensando hoje, até no salão, falei assim, olha, tudo tem a hora certa, né? Porque o espaço perfeito para eu estar com você seria um podcast mesmo, quando a gente pode ter mais tempo para conversar. Então eu acho que hoje vai sair muita coisa legal daqui. Vai, com certeza. Não temos travas na língua. Então, por isso que, olha, vocês sabem que eu falo muito de ui, 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 né? No meu Instagram tem um quadro, Sexta Apimentada. E a doutora Amália também, a Mariana também, sempre tá falando sobre ui, 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 né? Eu não vou falar doutora não, tá? Não, pode ser não Mariana. precisa, pode falar Mariana, Você viu que Mari. eu falei doutora, eu já já pode fui chamar com de Mari. sobrenome. As pessoas, quando faz amizade, é Mari. Então tá, Mari, vamos lá. Qual que é a principal reclamação quando uma mulher chega no seu consultório? Bom, eu não atendo praticamente pacientes de consulta de rotina. Os pacientes que me procuram são mulheres que estão muito mal, vivendo há muito tempo mal. Esse é o perfil de mulheres que eu atendo dia a dia. Mulheres que já rodaram muitos médicos e não resolveram seus problemas e vêm no consultório da doutora Mariana. E a queixa campeã dessas mulheres é falta de libido, né? E exatamente o tema aqui do nosso podcast. E não é uma coisa simples de tratar, né? Realmente é um desafio para o profissional tratar isso, porque a gente precisa avaliar várias coisas. O libido feminino, ele é multifatorial, né? As mulheres, elas atrelam a falta do libido apenas à deficiência hormonal. E não é tão simples assim, né? Quem dera fosse só isso, seria muito fácil tratar a falta de libido. Mas existem inúmeros fatores. Um deles é a falta do hormônio. Mas eu sempre falo que o libido é como se fosse você fazer uma receita de um bolo. Você não faz o bolo só com farinha. Você precisa do leite, do açúcar, do ovo. E o libido é a mesma coisa. E um dos ingredientes é o hormônio. Mas tem muitas outras coisas, né? Que, na verdade, todas nós sabemos, mas ignoramos. Que é o quê? O relacionamento, o dia a dia, o trabalho, o estresse, o sono, filhos em casa, traumas do passado, criação. Por que a gente é tão complexa, né? Tudo Mulher isso é um interfere. serzinho complexo. Muito. Nós somos muito complexas. Cuidar de uma mulher é muito mais difícil do que cuidar de um homem. Eu falo assim que eu também atendo maridos de pacientes, né? E aí tem gente que pergunta, você sabe cuidar de hormônios de homem? Eu falo, quem sabe cuidar de hormônios de mulher sabe cuidar de homens de olhos fechados. Porque a parte de hormônios da mulher é muito mais complexa do que do homem. O homem, basicamente, o hormônio mais importante dele é a testosterona.
A mulher não se resume em testosterona, é testosterona, é o estradiol, é a progesterona, é tireoide. Então, são muitos, é uma caixinha Meu aí Deus. com um monte de coisas dentro que a gente precisa regular. Nós E vamos aprofundar nesse assunto. tem muito assunto sobre Mas isso, eu gente. quero antes falar um pouquinho de você, antes da gente aprofundar no tema. Como que você começou a se especializar? Conta um pouquinho da sua história. De onde você vem e como que chegou até aqui nessa especialização em atendimento à mulher? Sim, o pessoal tem muita curiosidade de saber de onde que eu sou, porque meu sotaque não tem nada a ver com MS, É né? diferente. O meu R é arrastado, é porta, vocês falam porta, né? Então, eu vim de Rondônia, não sou rondoniense, mas sou rondoniana, porque morei lá toda a minha vida, cheguei lá aos 2 anos. Sou paraense de nascença, mas não conheço o Pará, só nasci. Meu pai trabalhava lá próximo e acabei nascendo em Belém do Pará. E aí, no mês seguinte, fomos embora para Minas, que minha família materna é mineira. E aos 2 anos, cheguei em Rondônia. Então, morei em Rondônia dos 2 aos 28 anos, que foi a idade que eu me formei. Eu formei lá em Porto Velho, Rondônia. E aí, durante a faculdade, eu me apaixonei pela área da ginecologia, né? Quando cheguei no 4º ano, que eu tive essa disciplina, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero cuidar de mulheres. Então, foi uma paixão à primeira vista quando eu comecei a estudar sobre isso na faculdade. E aí, eu formei e viemos embora para o Mato Grosso do Sul, que o meu marido é daqui. Na verdade, o meu marido estava forasteiro lá em Rondônia. Ah, vocês se conheceram lá? Lá em Rondônia. Ele foi para lá para ganhar a vida, morou lá acho que 20 anos, se eu não me engano. E aí, me conheceu, e aí a gente começou a namorar, tivemos nossa filha, nos casamos. E aí, quando eu formei, a gente veio para o Mato Grosso do Sul. Né? A gente foi para Santa Catarina primeiro, fiquei 1 ano lá trabalhando de clínica geral, num posto de saúde, e depois que a gente veio para o MS. Então, tem 9 anos que a gente está aqui. E aí, quando você chegou aqui, trabalhou em que área? Aí, eu cheguei aqui, ainda trabalhei como clínica geral, mais 1 ano. E aí, eu comecei a fazer a residência médica em ginecologia e obstetrícia no HU. Eu me especializei no Hospital Universitário aqui de Dourados. Tem 4 anos e meio que eu concluí minha residência. Foram 3 anos estudando. E o HU tem uma pegada materna muito humana, né? Ele é referência em muitos sentidos, em termos de parto humanizado, atendimento mais próximo mesmo da mulher. É um hospital público, né? Que tem suas carências, como qualquer instituição pública no nosso país, Sim. né? Infelizmente. Mas é referência em muitas áreas também. O HU é um hospital fantástico. Eu fiquei 5 anos lá dentro, fiz os 3 anos de especialização, depois fiquei mais 2 trabalhando como plantonista, obstetra. Então, eu falo assim, o melhor hospital de Dourados para ter filhos é o HU. Não é nenhum hospital particular, é o HU. Né? Tanto pela equipe da obstetrícia, quanto pela equipe perinatal, né? Lá tem a melhor UTI neonatal, tem os melhores pediatras, a equipe de enfermagem que faz os partos normais. Então, é uma equipe muito preparada para partos. Né? Eu saí de lá com uma mão muito boa de obstetra. Não faço mais obstetrícia na minha prática clínica. Fiquei 2 anos aí fazendo alguns partos. 2 anos na obstetrícia deve ser uma eternidade, né? Assim, Nossa. porque... Quantos partos em 2 anos? Ainda mais no HU. Eu nunca parei pra somar, mas são muitos. Eu trouxe muito menino pra esse mundo, viu? E é verdade aqui, um parêntese, que nasce mais criança na virada de lua? Com certeza. Lua cheia, a maternidade lota. Olha aí. E eu não acreditava nisso, amiga. Só acreditei quando eu entrei no HU. Quando eu chegava no plantão, aquele plantão lotado, eu falava, gente, trocou a lua? Trocou. Quando vi, era a lua cheia. Falei, meu Deus, não é possível, isso é verdade. Eu tenho amigos e o meu médico obstetra também, que fez meu último parto, ele também atua lá, e falava assim, é verdade, é real. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu pergunto, que eu fico fazendo meio que uma pesquisa para ver se é superstição mesmo, e todo mundo real. confirma. É real. Mas a lua, Miriam, a lua cheia, ela interfere em tudo na nossa vida, não é só nos partos. As pessoas se apaixonam mais na lua cheia, a maré do oceano, ela sobe na lua cheia. A lua cheia, ela interfere no ciclo dos parasitas dentro do nosso corpo. Você já ouviu falar nisso? Nunca. Os antigos falam isso, né? Nossos bisavós, tataravós. Na lua cheia e na lua nova, os vermes, eles saem dos outros órgãos e vão para o intestino, para acasalar, para desovar.
Tanto que protocolos de desparasitação devem ser iniciados em lua cheia e lua nova. Eu passo assim para as minhas pacientes, porque é o momento que eles estão dentro do nosso intestino, que é o momento que eles estão ali para acasalar e desovar. Então, a lua, ela interfere em tudo na nossa vida. Existe principalmente até a lua cheia, ela tem muito poder sobre nós. Existe até uma linha que eu acredito que seja, se eu não estou errada, do sagrado feminino, que tenta enxergar a mulher, o ciclo da mulher, como um ser completo e pensando, fazendo essa comparação, né, do ciclo das luas, lua crescente, lua minguante, também com o nosso ciclo menstrual. E com a gestação também, né? A gestação, ela é calculada por semanas, né? Exatamente seguindo esse ciclo lunar. Então, a lua, ela tem total influência sobre a Terra. Não é à toa, não, que ela tá lá brilhando, ela influencia em tudo aqui. Eu não falei, gente, que a gente ia ter assunto. A gente tá falando de lua, vocês têm noção? Mas, voltando na sua história, então, aí você chegou aqui em Dourados, tava no HU, fez 2 anos lá, partos, muitos partos, até que decidiu parar. Ou Foi. não? Eu fiz os 3 anos da especialização, aí depois disso, depois que eu formei, ainda fiquei mais 2 anos lá, fazendo partos como plantonista, e aí decidi parar de fazer plantão, parar de trabalhar com obstetrícia e fiquei somente na área da ginecologia. E hoje eu atuo na área da ginecologia integrativa, que digamos que é a ginecologia moderna, né? A gente cuida da mulher de uma forma integrativa, de uma forma holística, né? A mulher, ela não se resume a mamas e vagina. A mulher é um ser ultra complexo, igual nós falamos anteriormente. Então, o ginecologista, ele tem que ter essa visão sobre a mulher, né? Infelizmente, muitos ginecologistas, eu posso até falar que a maioria foca muito nas mamas e na vagina da mulher quando ela procura ele. E não é assim. Quando a mulher nos procura, a gente tem que saber como que tá o sono dela, o humor, o libido, a lubrificação, como que tá funcionando o intestino, como que tá a memória, como que tá o humor, como que tá o ciclo, como que tá tudo. A gente tem que perguntar tudo para a mulher. Não é só como que tá a tua menstruação, deita ali, vamos colher o preventivo. Uma consulta de 15 minutos nunca consegue isso. A minha consulta dura de 1 hora a 1h30. Né? Eu não consigo consultar uma paciente em menos de 1 hora, porque são tantas coisas que eu preciso perguntar e eu falo que eu sou uma excelente ouvinte, né? Eu pergunto e fico muito atenta ouvindo cada uma das palavras que a paciente fala. Então, minha consulta é demorada, não tem como consultar em 15 minutos. Eu fico vendo, assim, alguns colegas, eu falo, gente, como que consegue consultar em 15 minutos uma paciente? Não dá, o tempo que a paciente vai no banheiro, troca de roupa, colhe o preventivo, já deu isso, os 15 minutos. Então, assim, é por isso que muitas mulheres ficam insatisfeitas, né? E falam, já rodei tantos médicos e continuo com o meu problema. Por quê? Porque não focou no ser de uma forma integrativa, né? Focou ali naqueles órgãos específicos da especialidade e a mulher sai descontente e volta daqui 1 ano. Não é assim. E você, quem te segue, né, como eu, qualquer seguidora, vê que você é muito alegre, muito diferenciada, uma profissional médico diferenciada que foi para as redes sociais. Como que foi isso, assim? Como que você teve essa visão que daria para entrar na rede social com assuntos tão sérios e que muitas vezes são velados? Sim, tem muito tabu na nossa especialidade, né? Principalmente essa área de libido, de sexo, de cirurgia íntima, que daqui um pouquinho a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E eu sou aquela profissional que quebra tabus, né? Faço isso dia a dia na minha rede social. Falo sem pudor, sem medo, sem preocupação e falo de uma linguagem fácil para que todos entendam. Infelizmente, as mulheres, elas têm muito preconceito, inclusive com a sua vida sexual, né? Muitas mulheres não estimulam o seu clitóris, né? Acham que isso é errado, acham que isso é pecado. E a maioria dessas mulheres são mulheres que nunca tiveram um orgasmo na vida, nunca teve um prazer na vida. São exatamente essas mulheres que têm esses tabus. E eu sempre quis quebrar tabus, né? Da forma que você falou e agora, eu sou exatamente essa. Eu sempre sou uma pessoa muito alegre e não tenho trava na língua. Eu gosto de conversar abertamente com as minhas pacientes e as minhas seguidoras. E eu vejo na rede social uma forma de eu alcançar milhares de mulheres do mundo e quebrar esses tabus, né? A minha finalidade não é somente ensinar as minhas pacientes, é ensinar realmente mulheres que
nunca terão oportunidade de consultar comigo. Os profissionais da saúde, de uma maneira geral, agora está começando a mudar um pouquinho. Mas quando você começou há 6 anos na rede social, né? 5 anos? Há 4 anos. 4 anos. Quando você começou em rede social, então era mais fechado ainda. Os profissionais de saúde tinham um certo preconceito. Você percebe que isso foi mudando e, de certa forma, você foi pioneira nisso? Nós estávamos conversando antes de começar o podcast, né, sobre isso. A gente sempre foi muito barrado pelo nosso Conselho Federal de Medicina, em relação à publicidade médica. E aí os médicos têm muito medo de publicar as coisas, de falar e medo de sofrer um processo ético, uma sindicância por denúncia, enfim. A gente é proibido de muitas coisas. Inclusive, ontem foi mudada uma resolução de publicidade médica. Graças a Deus, agora a gente pode fazer muitas coisas na rede social que não podia antes, né? Mostrar antes e depois de cirurgias, postar com o paciente, mostrar feedback de pacientes. A gente era proibido de tudo isso. Só que mesmo sendo proibido de tudo isso, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? Eu ensino através dos meus vídeos muitas coisas da minha área e a gente não é proibido disso, né? Mas o médico, ele fica assim tão retraído, com tanto medo de sofrer uma punição, que ele acaba não fazendo nada na rede social. E não só isso, também a vergonha, né, com as câmeras, porque a gente não é treinado para isso. Não só o médico, como nenhum profissional é treinado para filmar, né? A não ser vocês, que são jornalistas, que vocês já têm isso desde a faculdade. Mas a gente não. A gente começa a filmar, a gente começa a colocar defeito na nossa boca, que tá torta, nosso olho, nosso dente, não sei o que. A gente vai botando defeito na ruga, e o rosto tá flácido, não sei o que. Não vou postar esse vídeo não, tá muito feio. E além disso, do julgamento da autoimagem, o medo do julgamento dos colegas. Ah, sim. Eu percebo muito isso nas pessoas. A gente tem... a gente não, porque eu sou, igual eu te falei, eu sem sou uma vergonha. médica, eu sou sem vergonha. Eu sou uma médica fora da caixa. Mas os médicos, em geral, eles têm muito medo do julgamento do outro colega médico, né? Quando eu comecei com o meu Instagram, há 4 anos atrás, eu sofri muita chacota lá no HU. Né? Tinham colegas que ficavam com ironia comigo. E aí, doutora Mariana Malha, vamos fazer uma live? Né, com ironia, assim, comigo. Né? Eu tava recém-começado no Instagram, gravando meus vídeos. Blogueirinha, toda tímida, né? E fazendo algumas lives com os colegas médicos de outros estados. E aí eu sofri esse bullying, né, lá no hospital, pelos colegas. Foi até uma das coisas que eu falei, gente, eu acho que já não é mais pra mim. Minha cabeça já tá em outro mundo, eu tô fora da caixa. Então, a gente sofre esse bullying no começo. Na verdade, eu acho que até hoje devem me julgar. Não sei porque não... As pessoas julgam mais pelas costas, né? A gente não fica nem sabendo. Só quando um amigo chega e fala na sua cara. Mas com certeza ainda falam. Mas assim, eu sou uma pessoa assim tão bem resolvida que eu não ligo pro que os colegas médicos falam, pro que os outros falam. Porque o feedback que eu recebo das mulheres, das minhas seguidoras, das minhas pacientes é tão lindo, que é o que me estimula, é o meu combustível. Sabe que eu sinto também a mesma coisa, assim, em termos de jornalismo, quando eu era mais engessada, né, por causa de trabalhar em televisão, eu também me sentia mais presa, e na rede social parece que a gente se aproxima. E eu também tive um certo preconceito, agora vai virar blogueirinha? Nossa, vai sair de TVs, vai sair de jornal para ir para a internet, com algumas pessoas ainda vendo a internet como algo menor. Sim. Só que essas pessoas, eu acho que daqui uns anos vão cair na real que elas perderam muito tempo e a gente vai estar à frente, porque a internet é o canal de aproximação e de gerar resultados. Com certeza. Você percebe os resultados seus hoje, em termos de clientes, pacientes, né, no caso, são maiores do que antes por conta da rede social? Na verdade, aconteceu tudo simultâneo na minha vida. Quando eu terminei minha especialização, eu terminei em março. Eu montei meu consultório em dezembro. Ninguém sabia quem era a doutora Mariana Malha. De que ano isso? De 19. Tá. 2019. 20, 21, 22... Isso, exatamente. Tô boa nos cálculos. 2019. E aí, eu terminei minha especialização em março de 2019. E eu falei, e agora, gente? Onde que eu vou trabalhar? Eu só tinha o HU de trabalho, né?
E aí eu comecei a fazer plantão em Nova Andradina, no hospital regional. Olha, andava 720 quilômetros, ida e volta, que meu marido me levava, depois ele ia me buscar. Ficava lá 3 dias de plantão, fiz isso durante 4 meses, porque na época não tinha plantão de obstetrícia no evangélico. E aí não tinha nenhum lugar para fazer plantão além do HU. Eu falei, não, eu preciso aumentar a minha renda. Eu fui fazer plantão em Nova Andradina, ia lá uma vez no mês. Aí comecei a atender no ambulatório de Santa Rita, e aí aos pouquinhos fui fazendo meu nome. Aí comecei a fazer cirurgia ginecológica no hospital regional, né, de cirurgias aqui de Dourados. E aí quando foi em dezembro eu falei, vou abrir meu consultório. Abri meu consultório, ninguém me conhecia. Não tinha uma paciente. E quando a gente abre consultório, a gente não consegue credenciamento de plano de saúde rápido. Primeiro você tem que abrir o consultório para só depois você entrar com os processos de credenciamento nos planos de saúde. Então, você tem que entrar, abrir o consultório na cara e na coragem mesmo. E aí eu entrei com os planos de saúde, solicitando, né, credenciamento nos planos de saúde, que foram me responder 6 meses depois. E nesses 6 meses depois eu já estava conhecida. Por quê? Porque eu abri meu consultório e iniciei minha rede social simultâneo. Foi assim, tudo junto. E aí comecei a trabalhar na rede social, meus videozinhos, toda timidazinha. Mas antes disso, você já tinha uma rede social particular? Particular, com 300 seguidores. Tá, mas e já tinha essa visão, assim, você quando abriu o seu perfil, você já tinha a visão, vou fazer isso para divulgação ou foi meio... Sim, o meu Instagram, ele era pessoal e um Instagram bem tímido, quase não postava, quase não olhava o Instagram de ninguém. Eu tinha um Instagram, só tinha, né? Só para dizer que eu tinha, eu quase não postava. E aí, quando eu montei meu consultório, eu falei, vou transformar esse meu Instagram em Instagram profissional. E aí, foi onde eu comecei a fazer postagens de vídeos, né? Postagem de vídeo, alguns posts. Aí, eu contratei uma agência para ficar fazendo aqueles postzinhos bonitinho e tal. E aí, fui aos pouquinhos fazendo meu nome. E o meu diferencial, Miriam, é que, desde o começo, eu sempre quis fazer coisas diferentes, coisas que ninguém fazia. Então, assim, quando eu terminei minha residência médica, eu já fui fazer um curso de especialização na área de implantes hormonais. Então, eu falei, ninguém trabalha com implante hormonal em Dourados, vou trabalhar com implante hormonal. E na residência, eu não aprendi a fazer reposição hormonal. É triste falar isso, mas durante 3 anos da minha especialização, eu não aprendi a passar hormônio para nenhuma mulher na menopausa. A gente falava para as mulheres no nosso ambulatório que elas tinham que se acostumar com aquilo ali, que menopausa é assim mesmo, que não tem o que fazer, que hormônio dá câncer. E aí me dava uma tristeza de falar isso, e os meus professores do lado, mas e aí? O professor está ensinando isso, então vamos fazer isso. E eu saí da minha residência e falei, eu não vou ficar falando isso para minhas pacientes me procurando mal, vivendo mal na menopausa, vou falar para elas que é assim mesmo? Não, peraí, vou começar a estudar fora. Aí comecei a fazer curso de reposição hormonal, aí comecei para São Paulo, fazer curso, aí fui para Salvador fazer o curso de implantes hormonais, aí mudou totalmente minha visão em relação à reposição hormonal, que hormônio é vida, que hormônio é a favor da vida. Como que é isso, assim? Quando que a mulher precisa de reposição hormonal? E qual que é a diferença desse implante para hormônios que já se aplicam? A reposição hormonal não tem uma idade correta para iniciar, depende da fase da vida que a mulher está passando. Eu tenho paciente com 20 e poucos anos que faz reposição hormonal, paciente com 30 e pouco. É mais comum paciente acima dos 40. É mais comum. É o 40 a mais que começa mais a ter um impacto assim, de uma deficiência hormonal. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida da mulher. E é mito falar que hormônio causa câncer, que hormônio causa trombose. Isso é mito, isso não existe. Isso são palavras, frases ditas por médicos desatualizados. Porque a gente aprendeu isso na faculdade. Realmente, infelizmente. Porque as faculdades, elas estão presas aos livros antigos também. Aqueles livros lá da biblioteca. Né? Às vezes a gente pensa, existe biblioteca ainda? Existe. E a gente está preso nesses livros, as pessoas da faculdade. E muitos profissionais estão presos há 20, 30 anos atrás do que estudou na faculdade. Mas a gente começa a fazer os cursos fora, a gente começa a ler os artigos científicos, a gente vê que hormônio é vida, hormônio é a favor da vida, hormônio não causa câncer, hormônio não causa trombose, não tem nada disso. Né? Desde que sejam hormônios naturais, hormônios bioidênticos. E aí eu saí da residência muito triste com esse conceito de que o hormônio fazia mal e falar para a mulher que ela tem que se acostumar. Eu falei, não, peraí, eu não quero isso não.
Aí comecei a fazer os cursos, fiz o curso de implante hormonal. Aí, outra área que eu também quis entrar foi a área da estética íntima, Vamos né? falar disso? Vamos. O que é fazer uma cirurgia íntima? A cirurgia íntima, a gente faz naquelas mulheres que têm um excesso de pequenos lábios, que são aqueles lábios vaginais internos, né? As mulheres chamam de pelinhas, né? Então, a gente tira aquele excesso daquelas pelinhas. Por uma questão estética ou de saúde, ou os dois? Por muitas questões. Eu falo que a questão da estética é a menor questão. O menor dos benefícios é a estética. O benefício maior é você melhorar a autoestima daquela mulher que se envergonha com a sua região íntima, que tem vergonha do parceiro, que morre de vergonha de ir numa depiladora, que sente dor para pedalar porque fica apertando ali aquelas pelinhas. Sente dor Às na vezes penetração. ela pode ter até essas dores e não saber que é por isso? Sim. Acontece? Acontece. Tem mulher que tem dor na relação sexual, na penetração, e quando a gente vai ver, ela tem tanta pelinha ali que o pênis, ele empurra a pelinha para dentro do canal. Nossa, Tem. não sabia disso. Tem casos disso. E nem a mulher mesmo sabe falar por que ela tá sentindo dor. Né? Então, a cirurgia íntima é sobre isso. Eu sempre falo, não é sobre estética, é sobre empoderamento, melhora de autoestima, melhora de vida sexual, melhora do conforto, da higiene. Eu tenho paciente que não consegue pedalar, porque fica apertando ali, machuca, não consegue usar uma calcinha de renda, porque a pelinha entra no buraquinho da renda. Eu tenho paciente que fala assim, doutora, meu sonho é usar uma calcinha de renda. Parece uma coisa assim tão simples para nós, né, que não sofremos disso. Mas a mulher que sofre disso, gente, ela sonha em usar uma calcinha de renda, ela não consegue. E é uma cirurgia complicada? Requer repouso? A cirurgia íntima que eu realizo é a cirurgia a laser. Ela é feita dentro do consultório. O laser é aquela luzinha vermelha. Não é invasiva? Não, é uma cirurgia... É claro que exige uma técnica, né? Sim. Mas é uma cirurgia simples, questão de pós-operatório. Ela é bem simples, assim. Então, a gente faz dentro do consultório, com anestesia local. Paciente é liberada para casa logo em seguida, não tem necessidade de internação. A paciente fica 3 dias em casa, no 4º dia pode voltar a trabalhar. Só não pode relação sexual e atividade física 30 dias. Agora, voltar a trabalhar, se não for um trabalho muito extenuante, ela pode, no 4º dia, voltar. E é uma cirurgia que empodera aquela mulher. E quando a gente fala de empoderamento feminino, essa questão sexual sempre vem à cabeça, né? No meu Instagram, o que eu mais recebo mensagem é de mulheres que não têm mais vontade de fazer sexo, de namorar com o marido, com o parceiro. E falam assim, depois que eu virei mãe, minha libido acabou. Tem alguma relação? Tem. Mas tem por alguns motivos, né? Não tem pela deficiência hormonal, porque realmente na gravidez e no pós-parto, nossos hormônios são muito diferentes. A gente muda as nossas dosagens hormonais, né? A gente começa a prevalecer alguns hormônios, outros baixam, né? Começa a prevalecer a prolactina, que é o hormônio do leite. E cai nossa testosterona, nosso estradiol, nossa progesterona. Então, muda muito o cenário hormonal na mulher. E isso pode levar a uma queda do libido. E não só isso, mas a maternidade em si, né? A rotina, A né? rotina, a preocupação da mulher fica voltada para o filho, não mais para o marido, para o casamento. A mulher, ela se deixa de lado quando ela passa a ter um filho. Né? A prioridade dela, tudo na vida dela é aquele bebê, aquela criança. Não é mais a vida sexual, não é mais o casamento, não é mais marido, né? Mudou. É uma coisa muito louca que só vivendo mesmo pra gente entender. Porque eu olhava de fora e não conseguia. Não, eu sei que muda a vida da pessoa. Mas é só quando a gente se torna mãe que realmente a gente percebe e vivencia isso, né? A Cesta Apimentada surgiu por conta disso, da minha vivência. Eu, em 2018, tive minha primeira filha e depois disso eu não tinha mais libido, não tinha vontade, não tinha... Era até assim, sabe? Ai, será? Que preguiça. Ai, sabe? Por causa... Eu me sentia totalmente perdida. Me sentia perdida em relação à minha autoestima, a quem era eu, quem era a Miriam. Era a Miriam mãe, a Miriam jornalista, a Miriam esposa. Tava tudo meio solto, meio perdido. E isso influenciava na minha vestimenta.
nos peitos que estavam ali com muito leite, aí tinha que usar sutiã de amamentação, a barriga que não volta, e tudo. Sim, tudo. nossa autoestima fica baixo, tudo isso influencia bola de negativamente no libido, né? A gente fica barriguda, o peito cai, o cansaço da maternidade, você não dorme. Óbvio que a mulher não vai querer transar, isso e é aí, óbvio. muitas mulheres Todas estão passam... sobrecarregadas, tem que fazer o serviço de casa, tem que... E aí, às vezes, o homem chega, eu recebo muita mensagem desse tipo, que aí o marido chega, simplesmente quer fazer, né? E a mulher tá naquele cansaço. Parece uma coisa de década de 50, mas ainda é real. É homens que trabalham fora e esperam que quando chegue a mulher esteja à disposição linda e cheirosa. Sim. Eu acho que aí tem 2 pontos pra gente conversar. Disso, do homem esperar, né, sozinho, que a mulher vá tá linda, maravilhosa. E o outro, da mulher também, deixar de se cuidar. Sim. Que isso também faz. Então, vamos começar por aqui. A relação do homem e da mulher precisa ser melhor conversada para que a libido volte, e não só a relação sexual que eu digo, a relação como todo, em termos de parceria, de ajuda, de contato, de diálogo. Com certeza. Eu até brinco assim, como que um homem pode melhorar o libido da mulher dele? Ajudando ela, né? Ajudando a cuidar do filho, ajudando a fazer mamadeira, ajudando a limpar a casa, fazer comida... ajudando, sendo parceiro, que com certeza ele vai tirar o peso das costas dela, né? Vai dividir as funções e a mulher vai ter mais tempo para poder pensar em sexo, né? Poder se olhar mais para si e olhar mais para o casamento dela. Agora, infelizmente, muitos homens não estão nem aí, é o que você falou. Ele trabalha o dia todo, ele chega à noite em casa, ele quer a mulher dele lá deitada, de camisolinha toda sexy para transar, e não é assim. Né? Meu filho, quer fazer mais? Então faz mais em casa. Com certeza. Faz uma massagem, né? Tudo isso, gente. É muito importante. Fazer um jantar, gente, um jantar. O poder do marido ir lá cozinhar pra mulher. Porque a mulher... É muito. Tem um livro que eu gosto muito, que é Mulheres são de Marte, Homens são de Vênus. Já leu? Não. Super recomendo. Já ouvi falar, mas super não li. recomendo. E mostra assim, as mulheres são de um planeta, os homens são de outro, que decidem morar no mesmo planeta. Só que falam linguagem diferente, têm costumes diferentes, e aí eles têm que se adaptar. E aí o autor usa esse exemplo, mas na verdade para explicar as diferenças. E isso é um assunto que eu adoro, porque como somos diferentes, né? Sim. Às vezes eu falo, Deus, por que o Senhor fez a gente tão diferente se era pra gente viver junto? Porque o homem, só de olhar, ele já fica excitado. Uhum. A mulher, não todas, né? Cada uma é diferente, mas a maioria, ela precisa de um estímulo visual, psicológico, emocional. Isso é científico, né? Com certeza. A mulher, ela tem que ser estimulada. Não é só, vamos transar? Bora! Não, não é assim. O homem né? E o homem tá triste, ele quer transar, ele tá feliz, ele quer transar, ele tá estressado, ele quer desestressar, quer transar. Ele tá preocupado, ele quer transar. A mulher, não. A mulher tem que estar bem pra isso, né? Ela tem que ser tratada bem, tem que ter um bom relacionamento com o parceiro. Ela tem que estar descansada, porque se a mulher estiver muito cansada, ela vai querer deitar e dormir. Né? Eu sempre falo assim, as pessoas falam que a hora do casal namorar é à noite, né? Quando vai deitar pra dormir. Não é. É na hora que dá. Pode ser de manhã cedo, pode ser hora do almoço, pode ser à tarde, pode ser à noite. Não é na hora que vai dormir. Às vezes, na hora que vai dormir é o pior horário, que é o horário que a mulher tá cansada. Ela trabalhou o dia todo, então ela quer chegar, deitar e dormir. Né? Então, não tem hora. Isso é ser fora da caixa também. Exatamente. É abrir um pouco a mente para aprender a viver numa nova rotina, numa nova realidade. Eu era um pouco fechada a isso. Eu tinha muito, é mais à noite, e acontecia isso mesmo. As mulheres têm muito isso, Uhum. né? Ai, tem que ser à noite, quando as crianças dormem à noite. Mas e de dia, quando a criança tá na escola? E na hora do almoço? E de manhã cedo? Não tem. E trazer surpresas pro casamento também, né? Momentos diferentes. Eu costumo estimular bastante as minhas seguidoras e falar sobre isso, assim, de planejar. Algumas têm resistência ao planejamento porque fala que perde a naturalidade.
Porém, quando a gente namora, a gente se planeja, não é? Sim. Pra que ele vai me buscar em casa. Então, a Sim. gente se arruma, a gente se prepara, passa um perfuminho a mais. Isso é um planejamento. No casamento, a gente não tem esse planejamento, porque tá ali. Então, eu gosto de ter algum encontro planejado. Assim, por exemplo, toda sexta, né? Eu tava contando, né? Como surgiu a Sexta Apimentada. Foi isso, eu me sentindo mal, eu nunca mais vou querer transar na minha vida. E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tomar uma atitude pra melhorar, que senão onde vai parar meu casamento? Sim. E aí, meses depois da primeira filha, que eu fui procurando informações, fazendo curso. E para tentar me redescobrir a Miriam como mulher. Sim. E aí eu descobri tantas coisas legais que a gente poderia fazer. Eu fiz curso de dança sexual, eu fiz curso Acho maravilhoso da vagina isso. sem neura, conhece o Sim, perfil? aham. Eu fiz. E assim, e aí foi surgindo uma nova Miriam, né? E o planejamento, para mim, foi importante. Bom, eu tenho uma sexta-feira que ali eu vou conseguir ter um Vale Night, né? Eu vou conseguir alguém para ficar com as crianças, ou quem não tem essa condição, eu vou fazer alguma coisa com o meu marido naquele dia, Aham. custe o que custar. Esse planejamento você acha que é importante ou não? Acho muito importante. Eu falo isso para minhas pacientes. Porque exatamente, você acabou de mencionar, quando a gente namora, a gente planeja, né? O namorado vai lá na nossa casa, busca a gente vai jantar, a gente vai pro motel, é tudo planejadinho, né? A gente tem os momentos, os eventos, os encontros, e quando casa, tudo acaba, mas não pode acabar, né? Porque a gente tá dormindo junto todo dia, que a gente não vai ter mais esse planejamento de casal, tem que ter, principalmente quando tem filhos em casa, porque os programas passam a ser 100% com os filhos, né? E cadê o programa 2? Tem que ter o programa 2, né? Eu falo para as minhas pacientes também, que são casadas, eu falo, vocês podem ir para um motel. Eu sei que vocês dormem na mesma cama, vocês têm um quarto na casa de vocês têm lá a cama para transar, mas vai para o motel. Eu acho que isso também estimula o lado sexual, né? Aquela fantasia, aquela coisa gostosa. Vocês vão lembrar de quando vocês namoravam. Isso apimenta muito o libido. Sai da rotina. Sai da rotina. Eu já tive esse assunto e eu percebi que algumas pessoas têm tabu até mesmo com o motel, né? Tem um preconceito. Tem muito. Porque motel é coisa de amante, é Sim. coisa disso e de aquilo. Só que assim, pra mim, na minha concepção, tem que ser limpo, higiênico, né? Um lugar Com certeza. agradável, bonito. E o local sou eu que faço. Eu não sou amante. Eu não sou Você tá com seu marido, né? Você não Né? tá pecando, você tá fazendo nada de errado. Exatamente. E eu acho muito legal. Eu sou muito a favor do casal que é casado ir pra motel. Até o momento para eles saírem de casa, fazer uma coisa diferente, se distanciar dos filhos, relembrar os velhos tempos. E aí, junto com isso, a mulher usar uma lingerie diferenciada e uns brinquedinhos, Como sabe? lingerie faz diferença, né? Faz muito, porque desperta a nossa sexualidade. Né? E Que tem tudo a ver com o emocional, com o É. psicológico que a gente tá trabalhando. Exatamente. A gente é muito ligado à nossa mente, né? Nosso corpo. Então, se a mente não tá legal, o corpo também não vai estar legal. Então, sou super a favor de programação. Esse negócio, a gente vai transar quando der. Não, a gente tem que planejar. A gente planeja... Nunca dá. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem filho, a gente tem supermercado pra fazer, tem um monte a fazer. Então, nunca vai dar. A gente vai sempre deixar pra último e por último a gente quer dormir. Então, tem que planejar sim, o sexo tem que ser planejado. A gente planeja pra ir no cinema, pra ir no shopping, pra ir no trabalho, pra ir... Então, tem que planejar sim o sexo. Porque quanto mais você fica sem fazer, você vai se acomodando. E aí, o casamento vai pro beleléu. Vai, exatamente. Eu achei muito legal uma postagem que você fez ano passado, de estimular as suas seguidoras mandarem mensagem picante pro marido. Gente, eu dei muita risada dos seus stories, dos feedback dos maridos Sim. nas mensagens, né? Aham. Como que era a frase, gente? Como que era a frase? É que eu faço várias, então eu não lembro. É a tarefa de sexta, né? A Sim. tarefinha de sexta, às vezes, volta e meia eu trago ela de volta. Que aí eu dou a ideia de frase, uma frase picante, elas mandam pro marido. E aí eu peço pra elas me mandarem o print da reação do marido. Aham. Só que é claro que eu não exponho ninguém. E realmente, as reações dos maridos são hilárias. Porque uns empolgam, mandam figurinha. Aham. Outros ficam surpresos. Tipo assim, meu Deus, não acredito
isso, minha mulher me mandou Sim. isso. De onde veio essa mulher? Quem é você? Né? Já chegaram Gente, a perguntar. eu dei muita risada, eu acho muito legal. Eu não lembro a frase, mas eu ri tanto, gente. Não era eu chupar você todinho, não sei. É uma frase assim, muito engraçada. Então é legal, isso apimenta muito, né? Mandar mensagem o dia todo pro marido, o marido mandar pra mulher, à noite tá os dois ali loucos pra namorar. É muito legal, uma mensagem faz muita diferença também. É uma coisa tão simples. E o feedback que eu recebo de falando assim, já teve filhos, né? Já veio gravidez depois de cesta apimentada, acredita? Ai, que medo, as mulheres que não querem engravidar. Exatamente. Eu já recebi 2 mensagens falando assim, Miri, estou grávida e é resultado de cesta apimentada. Porque eu não tinha mais vontade, só que aí comecei a fazer algumas coisas e realmente isso dá resultado, melhora, né? Que legal. Porque eu acho assim, a mulher, primeiro de tudo, é o que eu sempre falo, buscar ajuda profissional, médico. Foi o que eu fiz, o primeiro passo. Ver se precisa de reposição hormonal, Sim. né? Ver como que tá a saúde íntima. Porque às vezes é uma questão de anemia, não é? Sim. Falta de ferro, isso não afeta Sim. também? A falta de ferro pode atrapalhar a produção dos hormônios. Um simples ferro, gente, nossa, tá faltando só ferro. Sim, mas o ferro ele é importante para tudo. Então, falta do ferro pode causar deficiência de hormônio da tireoide, de cortisol, de testosterona, de tudo. Então, não é só um ferro, né? Não é só uma vitamina B12. Todas elas têm funções no nosso corpo. Todas as vitaminas, todos os minerais, e a falta de um deles pode desestabilizar nosso metabolismo, nossos hormônios. E se o médico não tiver um olhar sensível para pedir esses exames e analisar realmente esses exames, muitas vezes passa batido, né? Passa, né? Aquela mulher que fala assim, eu fui no meu médico, ele olhou meus exames, ele falou que estava tudo normal, mas eu péssima, e ele falou que estava tudo normal e falou para eu voltar daqui 1 ano. Como assim tá tudo normal? A mulher tá péssima, não tem como tá normal. Aí quando você vai olhar, ele pediu ali meia dúzia de exames. E na meia dúzia de exame, ainda eu, com a minha visão integrativa, ainda acho erro ali. Ainda acho o exame alterado. Porque a visão, a leitura de exames, Miriam, ela é muito diferente da medicina antiga, tradicional, para a medicina integrativa. A gente olha lá uma dosagem de ferritina, por exemplo, que é o nosso estoque de ferro. Se você olhar a referência do laboratório, fala que a partir de 15 ela está normal. 15 até 300. Você acha que uma pessoa que tem um estoque de ferro de 15 é igual a uma pessoa que tem um estoque de ferro de 300? Claro que não, é totalmente diferente. Então, na visão da medicina integrativa, por exemplo, a ferritina, ela tem que estar entre 100 e 150. Ela não pode estar nem em excesso, nem em falta. Então, o médico tradicional, ele olha lá, a ferritina tá 20. Nossa, tá ótima a tua ferritina. A mulher tá fraca, tá cansada, cabelo tá caindo, os hormônios tudo alterado, porque a ferritina dela tá 20, sendo que era pra estar 100, 150. Aí a gente só repõe o ferro na veia, a mulher ressurge das cinzas, entendeu? Então, depende muito da leitura dos exames. Não é só fazer exames. E tem que saber os exames que deve fazer. Eu peço mais de 50 exames de sangue para minhas pacientes, de rotina. E a minha visão, ela é totalmente diferente de um médico que tem uma visão antiga do que ele aprendeu na faculdade. Né? Isso é medicina integrativa. A gente olhar além dos números e olhar o ser humano que está sentado à nossa frente. Eu sempre falo, eu não trato papéis, eu trato ser humano. Às vezes eu olho o papel, o exame está normal, mas eu trato a paciente que está falando para mim que está com isso, que está com aquilo, está com isso, está com aquilo. Os exames eu sempre olho no final da consulta, né? As pacientes, elas vêm com os exames já, né? Minha consulta, ela é única. O paciente chega já com os exames, e aí eu converso, escuto as queixas, examino, depois que eu vou olhar os exames. Quando eu vou olhar os exames, já tenho todas as hipóteses diagnósticas na minha cabeça. Eu olho os exames só para confirmar, e a maioria eu confirmo. Então, o exame é complementar, ele nunca é o preditor final, né? O que vai ditar minha conduta é o que o paciente está falando para mim. Então, a gente trata ser humano, não é papel. Nossa, perfeito isso. Porque é o que a gente sente muita falta, né? No mundo cada vez mais acelerado, as consultas de saúde também têm sido aceleradas, né? Por um lado, muitas vezes o plano de saúde paga pouco e aí Muito o médico pouco. precisa fazer
15 consultas no dia para poder ter o mínimo, né? Exatamente, é isso que acontece. Os médicos atendem plano de saúde que paga super mal e cada dia pior, e cada dia vai ser pior. Isso é um cenário aí que tá ladeira abaixo na medicina. E cada dia pior serão os atendimentos médicos de médicos que atendem convênio, infelizmente. Porque você imagina um médico que estuda pra caramba pra ser médico, ganhar R$ 50 numa consulta? Né? Como que ele vai dar um atendimento de 1 hora para um paciente? Como que ele vai dar um atendimento de extrema qualidade? Tá? Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando que médico que atende convênio não atenda bem, tá? Sim, sim. Existem excelentes médicos que atendem plano de saúde, que tem uma excelente consulta, só que, infelizmente, muitos deles atendem rápido para poder ganhar na produtividade. É o que você acabou de falar, tem que atender 15, 20... Né? E um médico que atende particular, nesse mesmo período, ele atende 4, 5, né? Porque ele fica ali 1 hora com cada paciente. A gente tá levando em consideração esse ponto, porque não é justificável, mas dá para entender. Dá para entender, né? Exatamente. Porque eu sei como que eu já passei por isso. Quando a gente estava falando ali que, para mim, eu sempre falo que é importante fazer os exames primeiro, depois também ver o lado psicológico, o lado emocional dessa mulher. Um ponto que para mim foi fundamental foi parar de tomar anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional. E mudou muito. E eu fiquei impressionada quando eu falei sobre isso e as pessoas não sabiam da bomba que estavam tomando. Então, eu quero jogar essa bomba para você. Sim, isso é uma coisa que eu falo quase todo dia no meu Instagram. Quem me segue há tempo sabe que eu sou a ginecologista extremamente contra pílula anticoncepcional. Eu não passo pílula pra ninguém, zero. Eu não tenho uma receita de pílula anticoncepcional no consultório. Os representantes de laboratório, quando eles vão me visitar, eles já sabem. Doutora, não adianta deixar essa caixinha que a senhora não vai passar, né? Eu falo, não vou passar. Não adianta deixar, porque eu não vou passar essa pílula anticoncepcional aí. Porque a pílula, amiga, ela bloqueia a produção dos hormônios sexuais. Os hormônios que são produzidos nos nossos ovários, que é o estradiol, a testosterona e a progesterona. E o libido da mulher vai pro saco, acaba o libido. Com uma pílulazinha que ela toma todo dia na inocência, que a maioria das mulheres não sabem que a pílula tira libido, porque o ginecologista não falou para ela quando ele passou a pílula. Ela chegou lá, doutor, eu quero um método anticoncepcional. Tá aqui, ó, toma essa pílula. E vai embora. Ele não fala pra ela os efeitos colaterais que aquilo vai trazer. E ela tá ali há anos tomando aquela pílula com os hormônios tudo bloqueado, cansada, cheia de vasinho, indisposta, engordando, não ganha massa muscular, dor de cabeça, sem libido. E ela não sabe que é culpa da pílula que ela tá tomando. Eu Infelizmente. costumo falar e brincar, mas é uma brincadeira verdadeira, que se o homem soubesse que tem um remédio que ele brocha, ele nunca tomaria. Não tomaria, seria a pílula. E a mulher toma. Ele ia broxar se ele tomasse pílula, com certeza. Não ia? E eu falei assim, como que nós aceitamos isso durante tanto tempo, que é uma medicação que realmente brocha a gente, né? E... Tá, se é essa opção, gente, se é essa opção, ok, eu vou falar aqui, né? Mas esteja consciente dos danos que isso pode causar. Eu acho interessante isso. Você tá usando um medicamento e você tem consciência do que ele pode te ocasionar de ruim. Aí você tem a opção de usar ou não usar. O ruim é quando o paciente que é leigo tá tomando e não sabe os males que aquele medicamento causa. Né? Todos os medicamentos que eu passo para as minhas pacientes, eu explico, isso aqui pode causar isso, pode causar, isso aqui pode dar diarreia, isso aqui pode dar isso, pode dar aquilo, pode dar... Eu explico. Aí o paciente vai ter a opção de usar ou não usar. E tá, não pode tomar pílula, mas eu não quero engravidar. Eu sou muito a favor do DIU, né? Eu sou defensora do DIU. O DIU, acho que é um método contraceptivo de excelente custo-benefício. Ele dura 5 anos, a maioria deles. O DIU hormonal, o DIU não hormonal, que é o de cobre com prata. 5 anos, gente, é muita coisa. Imagina você ficar 5 anos tranquila. Tá ali o DIU trabalhando ali dentro do seu útero, te dando esse benefício da anticoncepção. Tem o DIU que tem hormônio, tem o DIU que não tem hormônio. Tem mulher que se enquadra para usar um, tem mulher que se enquadra para usar outro. A maioria das pacientes pode usar ou um ou outro.
E tá tudo certo. É um excelente método anticoncepcional. Para saber qual o melhor, tem que testar, assim, ou não? Tem um perfil? Quando a gente conversa com a paciente, primeira coisa que a gente pergunta, como que é teu ciclo menstrual? Você menstrua muito, pouco, você tem cólica ou não tem? Essas são as duas perguntas que a gente faz, em relação a sangramento e em relação à cólica. A mulher que sangra muito e tem cólica, ela não pode usar de cobre nem cobre com prata, porque vai piorar. Agora, aquela mulher que... E no caso dessa mulher que sangra muito e tem cólica, é indicado um DIU hormonal, que é o DIU Mirena, o DIU Cailina. Agora a mulher, não, doutora, eu sangro um pouquinho, não tenho cólica, ou tenho um pouquinho cólica. Aí eu indico o DIU de cobre com prata, que é um DIU que não tem nada de hormônio, é totalmente natural, a anticoncepção dele é porque ele mata o espermatozoide quando o espermatozoide passa, esse é o efeito anticoncepcional dele. Ele não bloqueia a ovulação, nada, você vai ovular, você vai produzir hormônio, você vai ter TPM, ele vai mudar nada. Ele vai matar o espermatozoide quando ele passar, é isso, tá? Ele vai metralhar o espermatozoide. Esse é o efeito do cobre. Mas mulher que sangra muito e tem muita cólica não pode usar ele. E aí a gente avalia, tá? Qual que a gente usa. Entendi. Eu não posso terminar, nem chegar perto do fim desse podcast, sem falar sobre uma palavrinha que você falou lá no começo, mas eu quero voltar. Orgasmo. Uau! Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! É comum as mulheres chegarem no seu consultório e falarem que nunca tiveram orgasmo? Ou elas também não têm, não falam, não assumem? O que você acha? Na minha consulta, elas falam. Porque como eu sou uma ginecologista muito aberta, né, muitas das que me procuram já são minhas seguidoras, já têm uma intimidade comigo, né, que me vê todo dia, então elas já se sentem minhas amigas. Elas chegam e já falam. Eu acredito que minhas pacientes não mentem para mim, mas elas mentem para os seus ginecologistas, que não dão abertura para isso. Porque são poucos ginecos que dão abertura para falar sobre vida sexual. Infelizmente, isso é fato. E muitas chegam falando que nunca teve orgasmo. E geralmente essas mulheres que nunca tiveram orgasmo são mulheres que nunca se estimularam, nunca tocaram o seu clitóris, porque tem tabu, acha que é pecado. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente falando que nunca teve orgasmo, uma paciente linda, nunca teve orgasmo, nunca tocou o clitóris porque ela acha que é errado, ela acha que depois que ela casou, ela é do marido, o marido é dela, então ela não pode se estimular. Aí eu falei, como assim não pode se estimular? Que sentido que faz isso só porque você se casou? E aí ela falou, não, mas eu sou cristã. E aí diz que a gente não pode, porque a gente tá, tipo, abusando do nosso corpo, ficar se masturbando. Eu falei, uai, mas você vai fazer isso com seu marido. E outra, é o seu corpo. Você não tá ficando com ninguém na rua, né? Faz parte do seu corpo, o clitóris. E você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, ele ia criar um órgão no seu corpo para fazer você pecar? Qual que é a função do clitóris? Dá prazer para a mulher, ponto. Ele não tem outra função. Ele não produz hormônio, ele não dá lubrificação, ele não aumenta a fertilidade, ele não faz nada. A única função dele é dar prazer. Como que Deus ia criar um órgão que só tem a função de dar prazer e é pecado? Entendeu? Não faz sentido. Entendo, né? entendo Então seu tem ponto. esse tabu na cabeça das mulheres, esse preconceito aí. Eu acho também porque muitas vezes confundem a questão do se tocar com pornografia. Sim. Eu não sei a sua posição sobre isso, mas eu sou contra a Eu pornografia. sou contra também. Ah, tá. Filme pornográfico. Sim. Também sou. Filme pornográfico, isso. Mas aí eu acho que acham que esse se tocar remete a você assistir filme e coisa e tal, né? Mas eu acho muito interessante isso que você falou, no sentido de junto com o marido, né? Porque às vezes você precisa falar para o seu marido algumas coisas, dar umas dicas, vem mais para cá, faz mais assim, mais rápido, né? Uhum. E você não vai conseguir dar esse direcionamento se você não souber. Eu falo isso para elas, exatamente, né? Eu nunca tive orgasmo, nunca consegui ter orgasmo. Só que elas atribuem essa culpa ao marido. E não é culpa do marido, é culpa dela. A mulher que tem que se conhecer, ela que tem que saber qual que é a zona que ela mais sente prazer, que geralmente é o clitóris. Então, ela nunca se tocou, como que ela vai dar essa função pro marido dela? Ela que tem que ensinar ele. Ele, coitado, às vezes ele também não tem, ele não sabe. Às vezes ele também não teve essa educação sexual. De como que estimula o clitóris de uma mulher. E aí elas acabam fingindo. A maioria dessas mulheres que não tiveram orgasmo, o marido não sabe que elas não tiveram.
É verdade, eu escuto isso. E eu acho que tem pesquisa sobre isso, se eu não me engano, que é muito mais fácil da mulher ter orgasmo pelo toque, né, pela estimulação, do que pela penetração. É verdade isso? É verdade. Porque a região mais sensível da nossa preciosa, chamo de preciosa, é o clitóris. E o clitóris, na verdade, o clitóris ele não é só aquela bolinha que a gente enxerga ali, que tem mais ou menos meio centímetro. O clitóris, ele é mais ou menos desse tamanho aqui. Só que ele mergulha para dentro da nossa musculatura. Ele fica aparecendo só a pontinha dele, que a gente chama de glande do clitóris. Ali é a região mais sensível do clitóris. A porção interna dele é onde que o pessoal chama de ponto G. O ponto G nada mais é que o nosso clitóris na sua porção interna. É o clitóris, o ponto G. E esse ponto G, ele é estimulado através da penetração. Só que é muito mais difícil tocar o ponto G do que tocar a glande do clitóris que tá ali, ó, visível. Você tá enxergando ela. Você vai lá, você tá vendo a bolinha, você vai lá e esfrega. É muito mais fácil do que tocar o ponto G, que tá dentro da nossa musculatura, dentro da carne. O pênis tem que bater ali na parte superior da vagina para conseguir tocar o ponto G. É muito mais difícil. Então, o orgasmo feminino, ele é muito mais fácil na estimulação clitoriana, com certeza. E no nosso corpo, na região, a gente tem várias ramificações ali que até permitem os orgasmos múltiplos, né? Sim. A glande do clitóris tem 8.000 nervinhos sensitivos. Meu Deus. 8.000 nervos sensitivos, que tem a única função de dar prazer. Não tem nenhuma outra função. 8.000. Viu, mulherada? 8.000. É muito pra desperdiçar, gente. É muito, gente. Eu falo assim, a mulher que não conhece o clitóris, o dia que ela conhecer, ela vai falar, meu Deus, como que eu vivi todos esses anos sem conhecer o meu clitóris? É muito bom. Ai, vou ter que terminar. Ah, Você acredita? não acredito. Ai, passou tão rápido, né? Passou rápido mesmo, nem Muito percebi. rápido. Só que eu acho que a gente tem que terminar falando disso mesmo, clitóris. Com Como que a gente certeza. poderia terminar essa relação sem um orgasmo? Não. Não, tem que ter. Terminamos tem que ter com o chave de- ui. Adorei esse ui. Mariana, muito obrigada. Foi Eu um que prazer agradeço. enorme te conhecer. Assim, era exatamente o que eu imaginava. E com certeza você está convidada para vir outras E vezes, tá? virei, com certeza, que eu sou dessa, sou pra frente. Obrigada, um prazer mesmo. Eu que agradeço. Gente, obrigada. Semana que vem, é claro, pode contar com a gente que estaremos aqui esperando você com mais assuntos maravilhosos. Tchau, tchau.